Bom, esse é um dia que é muito aguardado pelo mercado financeiro, ainda mais que é o primeiro momento desse que acontece sempre, mas é o primeiro de 2024, a primeira super quarta desse ano. Eu quero explicar para vocês o que é isso, o que aconteceu hoje, por que a Selic caiu, por que o Banco Central dos Estados Unidos manteve a taxa de juros deles no mesmo patamar, como que isso afeta a sua vida, por mais que você não trabalhe no mercado financeiro ou até mesmo não invista ainda. Então eu quero explicar por que você tem que se importar com isso, sabe? Independentemente de quem você seja, quem tá assistindo isso aqui, você tem que se importar com essas informações, mas por quê? Eu vou explicar tudo isso no vídeo de hoje. Então vamos lá. Primeiramente, o que é essa super quarta? O que tem tão de super, né? O que tem de tão super nessa quarta-feira? Basicamente, gente, na super quarta a gente tem um momento de divulgação de taxa de juros, tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos. Então o nosso Comitê de Política Monetária, o Copom, que é do nosso Banco Central, ele tem ali, poxa, os economistas, os dirigentes, né, as pessoas super técnicas ali, muito inteligentes, que vão tomando decisões a respeito da taxa de juros, a nossa taxa básica de juros, a Selic, para entender se ela se mantém no mesmo patamar, se aumenta ou se diminui, e se vai aumentar ou diminuir, em quantos por cento vai ser isso, tá? Em quantos pontos percentuais. Então, basicamente, é isso que o Comitê de Política Monetária do Banco Central vai fazer, e é claro, ele não vai ficar simplesmente chutando, né, gente? Então não é que eles entram em leilão, tipo assim, não, quem dá mais? Eu acho que eu aumento 0,25, e você, aumento 0,5, não, diminuo 0,75, eu quero diminuir 0,50, sabe? Não é leilão. Eles vão lá e veem todos os dados técnicos, veem gráficos, fazem contas para decidir o quanto que vão aumentar ou diminuir, por quê, e tudo isso seguindo o quê, gente? A inflação. Então, assim, todos os bancos centrais, né, assim, os comitês de política monetária, quando eles vão decidir essa questão de taxa de juros, eles levam em consideração a inflação. O Banco Central o nosso Banco Central, aqui falando especificamente do Brasil, tem como principal objetivo o quê? Deixar a inflação na meta, gente. Então, se a meta de inflação é, sei lá, ficar no intervalo de 1,5% a 3%, vamos supor, se essa é a meta, então o Banco Central precisa seguir esse objetivo. E aí, se a inflação ficar, por exemplo, em 4%, ele sabe que está fora da meta, está acima e precisa voltar para o patamar mais saudável. E aí ele aumenta a taxa de juros para conter a inflação. A inflação é como um fantasma que vai corroendo seu poder de compra ao longo do tempo, né? É aquela coisa, a Coca-Cola que, poxa, uma época você pagava na latinha, sei lá, R$2, agora tá 4, né? A mesma latinha de Coca-Cola, mas você vai pagar o dobro. Isso que eu tô só chutando valores, a gente sabe que na prática é muito mais do que isso, aliás. Mas é isso, a inflação torna o seu poder de compra cada vez menor, né? Então seu dinheiro ele vai comprando cada vez menos coisas e a taxa de juros ela é como um caça-fantasmas contra a inflação, ela busca conter essa inflação. E o Banco Central é que tem o poder de acionar esse caça-fantasmas da forma que ele achar melhor para conter. Então o Banco Central vai fazendo movimento de acordo com isso. Hoje, especificamente, né? Aliás, explicando uma coisa antes. Na verdade, não é que hoje, a princípio, eles se reuniram e tomaram já a decisão logo na quarta-feira. A super quarta, a gente conhece esse movimento aqui porque a decisão é divulgada hoje, só que na terça-feira, ou seja, ontem, eles já começaram a discutir. Então, na terça-feira já começam a fazer reunião, já discutem como é que vai ser. Beleza, aguardam as informações. Na quarta, divulgam a decisão deles, tá? Terminam a reunião e divulgam a decisão. Isso é a mesma coisa aqui pro Brasil quanto lá pros Estados Unidos. É a mesma linha de raciocínio, tá? Então, beleza. E aí o que acontece? Aqui no Brasil, a gente teve a divulgação de que a nossa taxa Selic, que é a taxa básica de juros da economia brasileira, caiu mais uma vez em 0,5 ponto percentual, tá, gente? Significa que foi do intervalo que tava de 11,75% ao ano para 11,25%. Ok? Então é isso, caiu, tá menor o patamar da taxa. Agora, querido cidadão, como é que isso afeta a sua vida? Porque você deve estar se perguntando isso, né? Tipo assim, pô, Luiz, eu tô aqui ouvindo você falar de um monte de coisa técnica, falar um monte de número, ó, tá me cansando, mas me explica como é que isso afeta a minha vida, porque senão eu vou desistir. Não, pelo amor de Deus, você vai ficar aí pra descobrir. Então vamos lá, basicamente é assim, gente. A Selic, ela é usada de patamar, assim, pelos bancos para cobrança de juros, né? Os bancos usam ela como base. Isso é super importante para a questão do crédito na economia. Então, por exemplo, vamos supor que você está analisando fazer um financiamento imobiliário. Tá? Então você vai basicamente pegar um empréstimo ali, você vai na verdade dar uma garantia, né, e parcelar ali o pagamento do imóvel que você deseja comprar, certo? É basicamente isso ali o financiamento. E aí o que acontece? Se você tá numa fase que a Selic está, sei lá, no patamar de 3% ao ano, é óbvio que o seu financiamento imobiliário deve ser muito mais barato do que na fase que a Selic está em 14% ao ano, certo? Então esse é um comparativo ali que ajuda você a entender. Não significa que porque a Selic está em, sei lá, nesse patamar de 11,25 agora, que, nossa, seus empréstimos vão ser todos nesse patamar. Inclusive, depois vou postar um vídeo aqui falando mais sobre essa questão até de cobrança de taxa de juros em empréstimo e tudo mais, que vai ser bem interessante para explicar isso para vocês. Não é que todos os empréstimos vão seguir o patamar dessa taxa, mas eles vão ter ela como base. Então, se ela tá maior, a tendência é que o crédito, ou seja, pegar dinheiro emprestado, fique mais caro. Se tá mais baixa, pegar dinheiro emprestado vai ficar mais barato. Então, a gente tem que usar isso aqui de parâmetro, tá? E para financiamento de carro, por exemplo, a mesma linha de raciocínio. Você financiar a compra de um carro quando a taxa está em 3% ao ano,
deve ser mais barato do que se a taxa estiver em 14, tá? Então, basicamente, excelente raciocínio. E também, gente, para a empresa faz toda a diferença. Imagina só, é natural que as empresas peguem dinheiro emprestado para financiar seus negócios. Quer dizer, pô, a Magazine Luiza vai lá e pega dinheiro emprestado para construir um galpão logístico. A Ambev vai lá e pega dinheiro emprestado para, sei lá, aumentar a sua distribuição. Enfim, então as empresas, elas naturalmente elas se alavancam, ou seja, elas pegam dinheiro emprestado para poder fazer as coisas ali que elas acreditam que vão ser estratégicas para elas. Só que pensa comigo, é aquela coisa, se a taxa de juros está mais baratinha, fica mais barato pegar esse dinheiro emprestado e ela não vai ter um peso tão grande na dívida que ela contraiu. Se a taxa tá mais alta, nossa, já dá aquela sobrecarregada, né? Pensa, taxa alta, poxa, é um peso muito maior sobre as suas costas, sobre os seus ombros, então assim, ela dificulta mais, tá? Isso é ruim para as empresas. Tem empresa, eventualmente, que entra em recuperação judicial, não consegue sustentar, dá ruim em geral, e aí isso é um risco para empregos, então assim, é um BO. Então essa coisa de taxa de juros a gente tem que ficar ligado. E aí o que acontece? A gente também olha muito para a taxa de juros lá nos Estados Unidos. Mas por que eu tô ligando para a taxa de juros dos Estados Unidos? Ah, pelo amor de Deus. Primeiro, gente, que é a maior economia do mundo. Só isso, é só a maior economia do mundo. Então é óbvio que a gente precisa dar atenção, a gente precisa olhar, né? Então você pode falar, pelo amor de Deus, né, Luísa? Por que eu vou ficar olhando o que tá acontecendo lá? Poxa, você tem que olhar, não tem como não olhar para o que está acontecendo, até porque, gente, a gente tem que pensar que os investidores também que movimentam mais quantias assim, de dinheiro, investidor estrangeiro movimenta muito dinheiro na nossa bolsa, né? E no mundo, de forma geral, investidores tipo os Estados Unidos, Europa, enfim. Então, assim, esses investidores, eles vão se pautar na taxa de juros da maior economia do mundo, que seria o mais baixo risco de todos, para tomar suas decisões também. Então, se você tem a taxa de juros dos Estados Unidos no patamar mais alto, né, por exemplo, agora está no intervalo de 5,25% ao ano e 5,50%. Bom, isso é um patamar muito alto para o histórico dos Estados Unidos. É claro que aqui no Brasil a gente olha e fala, nossa, isso aí é fichinha, né? Porque a gente está acostumado com juros de 10% ao ano de forma fácil ou mais. Então, pra gente, esse patamar é até baixinho. Mas para eles é altíssimo, porque historicamente eles estão acostumados até com taxa de juros zerada, em 0,2%, 1%, uma coisinha bem leve, assim. E agora, para eles, isso é muito grandioso, assim, isso é muito grande, né? Então, assim, pensando em tudo isso gera um impacto muito grande, até porque, pensa comigo, né, gente? O investidor estrangeiro olha e fala, caraca, eu vou pegar meus dólares aqui e emprestar dinheiro para o governo dos Estados Unidos e ganhar essa taxa aqui com risco baixíssimo, né? Sendo que antes eu ganharia praticamente nada, agora eu vou ganhar isso. Nossa, excelente, com risco baixíssimo, acho que eu não vou perder meu dinheiro, eu vou ser pago, porque é os Estados Unidos, né? Não vão deixar de me pagar. Então, assim, isso acontece e aí o que você vê aqui refletindo no Brasil? Pô, as pessoas pegam o dinheiro que colocariam aqui e mandam para fora. Se a demanda por dólares é maior do que por real, o real ele vai valorizar ou depreciar? Vai depreciar. Você vai ver que para comprar dólar você vai precisar de muito mais reais, certo? Aquela coisa do dólar ir de R$5 para 5,50, 5,70, sabe? Essa linha de raciocínio. Então é muito delicada essa situação e a gente tem que ficar de olho. Bom, o Federal Reserve, né, através do comitê deles, né, de política monetária, o FONC, manteve a taxa no mesmo patamar, isso já era esperado pelo mercado. As duas decisões já eram esperadas, tá, gente? Tanto do Copom quanto do Fed. Então veio em linha com a expectativa, mas assim, a expectativa também de que em maio o Federal Reserve comece a cortar a taxa. Então, esperando que isso deva acontecer, que tem indicadores positivos para isso acontecer. Mas a gente tem que analisar de fato aí como é que vai desenrolar a coisa e se vai mesmo acontecer isso em maio, tá bom? Então a gente tem que ficar de olho aí, acompanhar esses processos, mas conforme a gente for tendo super quartas ali e mais informações de taxa de juros, eu venho trazer as informações aqui para vocês. É isso, pessoal. Não esqueçam de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Toda quarta-feira, às 7 horas, tem vídeo sendo postado, então não deixe de acompanhar, tá? Isso é super importante aqui também pro nosso canal crescer e deixa o seu feedback, sua crítica, comentário, enfim, deixa aqui que é super importante pra gente, tá bom? É isso, até o próximo vídeo.